Oi, eu sou Dona Raquel, tô passando por uma crise de herpes na área dos olhos. Tô gravando esse vídeo aqui no meu canal para contar um pouquinho sobre alguns procedimentos que eu faço para dar um pouco mais de conforto, né, para você que tá aí também passando por uma crise de herpes. Então, a herpes é normalmente aquelas bolinhas que dá assim no canto da boca, né? Quando baixa a nossa imunidade. Então, ficam umas pustulazinhas brancas, né? Umas bolinhas brancas assim, cheia de água. Essa água que estoura é a água que contamina outra pessoa, né? Por isso que não pode beijar, não pode usar maquiagem, né? Não pode usar pincel de maquiagem, nem nada disso, porque essa aguinha que escorre da herpes, ela que é a contagiosa, né? Eu, no caso, já tô com crises de herpes há 2 anos, então eu venho tendo esse tipo de herpes recorrente. Eu ainda não tenho um diagnóstico do porquê que essas herpes estão acontecendo de forma recorrente, mas estou com acompanhamento médico e vou compartilhar com vocês, né? Se você está aqui para ver esse vídeo, então assim, a herpes dessa vez deu no olho esquerdo, no olho direito, aqui no centro dos olhos, né? E desceu aqui um pouco para o nariz. Então, aqui na câmera não dá para ver muito, mas fica um monte de pustulazinha. Aqui fica bem áspero. A herpes, ela é muito ruim porque ela dói, arde e coça ao mesmo tempo. Então, se você estiver sentindo ardência, coceira e sentindo umas bolinhas pequenininhas, isso já é a herpes. Então, eu vou sentindo a pele ficando ressecada. Então, eu vou usando coisas para manter a pele hidratada. Então, tem uma pomadinha de Bepantol que eu uso, passo uma pomadinha de Bepantol para dar uma aliviada nesse ressecamento da pele. Mesmo a pomada de aciclovir também você pode passar, mas se você tem no olho, você não pode passar perto da área dos olhos. Você só pode passar mais em volta, né? No meu caso aqui que estava tendo na boca e no nariz. É, então a pomada de Bepantol e uma coisa que alivia muito quando tem essa herpes assim no olho é a compressa de chá de camomila. É o que eu mais faço. É, preparo um chá de camomila bem concentrado, pego um algodão, molho, deixo ele úmido. O chá de camomila não pode estar quente, ele tem que estar frio. E você pode colocar ele aqui nos teus olhos e deixar agir. Essa doença também, né? Essa herpes, ela também tem muito a ver com a nossa alimentação, tem também a ver com as emoções. Então, tudo que você for olhando de autoconhecimento, de percepção, de como está a tua dieta, de como você está lidando com as suas emoções também, né? Então, eu estou aqui fazendo um super autoestudo. E como é uma doença que vai deixando a gente muito sensível, eu acho que uma das grandes características dessa doença é a hipersensibilidade. Eu já sou super sensível, né? Mas quando eu tô passando pela crise, eu fico ainda mais sensível. E como eu tô passando por essa questão dos dois olhos, que também não é muito comum, então provavelmente se você tá vendo esse vídeo, você tá tendo ou um olho, ou outro, ou só um pouquinho na boca, é, eu fico sentindo tudo mais. Então, eu fico sentindo tudo mais no corpo, eu fico sentindo um pouco mais o campo. Então, uma coisa que me ajuda muito é entrar em estados meditativos, assim, para conseguir passar, porque eu especificamente fico muito mal-humorada quando eu tô passando por essa situação, que é uma dor extrema, uma coceira extrema. Então, assim, se eu vou coçar, a coceira aumenta, né? É uma coisa horrível, a coceira aumenta. Então, a minha médica indicou que eu tomasse um anti-histamínico também, né? Que é um antialérgico, para passar, diminuir um pouco a coceira, porque de fato, mesmo eu tomando o remédio, a coceira não passa 100%, ela alivia. Então, eu acredito que essa herpes venha para mim
ainda mais como um trabalho de autocontrole, porque se coça, piora muito. E se você coça muito, você pode lesionar a tua pele e abrir ferida. Então, por isso que muitas pessoas, quando têm essa herpes nos olhos, ela vai para o hospital, porque daí ela precisa, às vezes, tomar morfina por conta da dor ser intensa. Eu, como sou praticante de meditação e yoga, eu consigo segurar um pouco mais a onda na meditação. Então, uma das coisas que me ajuda muito a passar por esse momento assim de crise de herpes é a meditação. Eu trabalho com mídias sociais, né? Eu tenho meu canal aqui no YouTube e também no Instagram. E para mim é muito complicado, assim, ficar muito tempo sem aparecer na internet, né? E a imagem conta muito, né? Às vezes, quando eu não estou passando pela herpes, não dá para fazer muita coisa quando a gente está passando por uma crise de herpes. Então, não dá muito para trabalhar, você precisa se concentrar muito na sua autocura, né? Porque é isso que eu falei de ficar com um mau humor, porque o seu corpo parece que ele tá todo bem, né? Porque o resto do corpo eu tô saudável, mas o rosto pesa por conta do inchaço e esse mau humor, assim, de muita dor e muita coceira, né? Então não dá para fazer muita coisa. Então, às vezes, quando eu fico com vergonha de gravar algum vídeo na internet, agora eu tô aqui com a cara toda deformada, gravando vídeo falando de herpes, porque eu tenho certeza que isso também vai te ajudar. Porque no fim, o que a gente pode fazer para esses 7 dias de crise, né? Tem esse remédio, a aciclovir, que é o remédio indicado para herpes, mas também é sempre bom passar no médico para ter o diagnóstico, né? Eu também, sempre que vou começar a me medicar, eu ligo para as minhas médicas para dizer como está começando a crise e de como eu vou me medicar também, até porque as dosagens do remédio, quem me indica também são as médicas, então é importante você saber qual a dosagem do remédio que você vai tomar também para suas crises. E também outras coisas que eu faço é trocar o lençol de cama todo dia e ter uma toalha para enxugar o rosto e uma toalha para enxugar o corpo. Isso também ajuda com que eu evite a reincidência da doença, né? Porque se sai algum líquidozinho das pústulas aqui do rosto, pode ir para a fronha do travesseiro, então é bom lavar também. Lavar também com um pouquinho de vinagre as roupas de cama para ficar tudo limpinho aí. Então tem que ter toda uma atenção, né? E o que eu tenho aprendido é muito mais sobre autocuidado, autocompaixão também, né? Porque cuidar do corpo também é ter compaixão por nós mesmas, né? E, e um processo, né? De ficar 7 dias sem poder fazer as minhas atividades normalmente, então minha vida para durante esses 7 dias de crise. E mesmo assim eu sigo trabalhando, me bancando, né? Fazendo tudo que eu preciso fazer. E tô aqui, não posso nem chorar. Eu sou super chorona, mas também não é bom chorar quando eu tô com o olho desse jeito, porque a lágrima tem sal e aí arde muito. Então, uma das coisas também que eu tenho que aprender a controlar é o choro. Essa é a parte mais difícil para mim, assim, controlar o choro. Porque quando a gente tá mais doentinha, a vontade que dá é de ficar chorando, né? Para poder passar. Mas, enfim, essa doença pede para que eu não chore. Então, é o contrário do restante das doenças, assim, né? Então, tem que controlar o choro, tem que dar uma segurada nas emoções, tem que manter o pensamento positivo. Então, eu uso muito as meditações da Louise Hay também. Você pode curar sua vida, que são umas meditações de 30 minutos que eu coloco no fone de ouvido para ouvir à noite. E coloco também gravações de afirmações positivas para quando eu preciso ficar com esses tampões nos olhos, né? Eu ponho o fone de ouvido e entro nesse estado meditativo. Isso me ajuda muito também a passar por essas crises. Hoje, né, eu tô passando por essa crise com o apoio da minha mãe e do meu companheiro também, que tá aqui comigo em casa.
cuidando da minha alimentação, cuidando da casa, cuidando da limpeza. Então isso ajuda bastante, né? Graças a Deus eu tenho essa rede de apoio, assim, que pode me sustentar por esse tempo de crise. Agradecer também as minhas médicas, né? A Joyce, de São Paulo, que é a minha ginecologista, e a Lorenza Preto também, que é a minha médica, que mora entre Pipa e São Paulo, que também está me ajudando muito no tratamento, né? Ontem eu fui para o hospital, ontem foi o terceiro dia da crise, e eu fui aqui no posto de saúde, né, na UPA, no atendimento. Eu moro em Trancoso, na Bahia, e fui lá e tomei 2 injeções de Fenergan e corticoide, né, para desinchar. Então ontem a minha cara tava o dobro do que tá hoje. Hoje tá mais inchado aqui, mas ontem eu nem conseguia falar nada. E aí elas me indicaram, né, passar no hospital. Então é o que eu falo. Se vocês têm um médico de confiança, falem com o médico de vocês. Aí tomei essas injeções, hoje já estou me sentindo melhor. Estou mandando fotos para as minhas médicas todos os dias e queria compartilhar um pouquinho de como tem sido esse processo da doença aqui para mim e essas coisinhas que eu tenho feito para confortar meu coração, para conseguir passar por esses 7 dias de crise, né? Então, regular a alimentação, tomar bastante água, tá vendo? Eu dou só umas coceirinhas assim de leve, porque se eu começo a coçar, aí coça muito, gente. E o maior perigo é realmente fazer ferida. Se faz ferida, eu não sei nem o que que acontece, mas eu indico que vocês consigam se concentrar, aprenderem a fazer respirações, coloquem no YouTube os pranayamas também, as técnicas de respiração, porque essa doença, ela é uma doença que vai pedindo para a gente mesmo ficar no momento presente, né? Tá atenta ao corpo, ao que o corpo está sentindo, ao que o corpo está pedindo, ao tempo de descanso também do corpo, apesar de eu estar vindo aqui gravar esse vídeo no YouTube, é porque eu tenho certeza que se você também está passando por esse momento de crise de herpes, você também está procurando coisas que possam aliviar. Acredito que você está procurando um alívio, um conforto aí para o que quer que você esteja passando. Então, eu sou uma mulher de muita fé, né? Então, eu acredito que nada acontece nas nossas vidas por acaso. Então, se eu e você estamos passando por isso, é porque de fato a gente tem alguma coisa a mais para aprender sobre o nosso autocuidado e sobre amor próprio. E que essas coisinhas que eu tenho feito têm me ajudado e têm aliviado a passar pelos dias de crise. Eu espero que você fique bem também e eu espero que esse meu coração aberto aqui tenha te ajudado de alguma maneira e bons cuidados aí para você. Eu vou deixar aqui também no vídeo o contato das minhas médicas, caso vocês estejam precisando também de médicas, vocês podem marcar uma consulta com elas. Obrigada.